Nós vamos trabalhar um cropped. Neste modelo vamos usar linha Iris Supremo em fio duplo com agulha 1,75 milímetros. Nós vamos iniciar pelo bojo, fazendo 19 correntes para a base, desta maneira. Feito as 19 correntes, 1, 2, 3 correntes para subir laço. Na quarta corrente, um ponto alto, laço. Na próxima, um ponto alto, laço. Na próxima, um ponto alto. Nós vamos continuar fazendo um ponto para cada corrente até a última corrente da base. Chegamos ao final, trabalhamos até a última corrente. Você vai virar a peça sobre o último ponto feito. Introduz a agulha, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço. No ponto seguinte, um ponto alto, laço. No próximo, um ponto alto, no próximo, repetindo. Nós vamos trabalhar assim até o último ponto alto da base. Ponto sobre ponto. Trabalhamos até chegar ao último ponto alto. Aqui restam as 3 correntes que nós fizemos no início. Você vai laçar a agulha. Dentro destas 3 correntes, você vai fazer um ponto alto, laço no mesmo lugar, 2 no mesmo lugar, 3, 4, 5, 6 pontos altos para fazer a voltinha. Observe. Laço, agulha. Agora vamos trabalhar na outra lateral, pegando a alcinha do ponto que restou. Para cada alça você vai fazer um ponto alto, um ponto. Na próxima, cada alcinha representa um ponto do outro lado. Basta fazer isto até o final. Nós vamos delimitar os 2 pontos centrais na parte superior do nosso bojo. Ó, temos aqui um total de 6 pontos. Então, nós vamos pegar, ó, 1, 2, o terceiro e o quarto ponto, desse jeito. E aqui nós vamos passar um fio de cor diferente, só para você saber onde eles estão. Deixa esse fio aqui. Pode deixar pequenininho, para não atrapalhar a gente trabalhar depois. Então, nós vamos voltar agora sobre o nosso trabalho até chegarmos na lateral deste pontinho central, ó, no último ponto da lateral. Para voltar sobre o último ponto, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e continuo. Ponto sobre ponto até chegarmos ao último ponto antes da delimitação. Trabalhamos até a lateral do ponto delimitado. Temos aqui o primeiro, nele você vai fazer um ponto, no mesmo lugar, 2 pontos, no mesmo lugar, 3 pontos. Laço e no segundo ponto delimitado, 1, 2, 3. Observem que aqui também você terá os 2 pontos centrais, sempre na mesma direção. Ó, você vai contar 1, 2, e o terceiro e o quarto são os pontos centrais. Sempre desta maneira, igual nós fizemos para a primeira carreira. E no restante você vai fazer ponto sobre ponto até o final novamente. Caso você queira subir o fio, você vai fazer a mesma coisa, ó, os 3 pontinhos que estão juntos, você vai contar 1, 2,
e o terceiro e o quarto pontinho, que são os pontos centrais. Puxo o fio de baixo e já passo aqui novamente. E você pode fazer isso em todas as carreiras até você ter segurança de trabalhar normal sobre eles. Então aqui nós vamos voltar de novo sobre os pontos que nós temos. Sempre para iniciar a carreira, sobre o último ponto feito, um ponto baixo, uma, duas correntes. E no próximo um ponto alto, no próximo repetindo e continue até você fazer o último ponto antes da delimitação. Ponto sobre ponto. Trabalhamos até o último ponto, antes do ponto delimitado. Você vai laçar a agulha e no primeiro ponto você vai fazer um, no mesmo lugar, dois, no mesmo lugar, três. Laço e no ponto seguinte, um, dois, três. Observe. Novamente 6 pontos, você vai contar 1, 2. O terceiro e o quarto ponto são os pontos centrais. E o restante você vai trabalhar normal, ponto sobre ponto, sempre desta maneira, até o final. Observem como está ficando. Nós trabalhamos aqui um total de 3 carreiras, vamos seguir fazendo até ficar com um total de 6 a 8 carreiras. Trabalhei para o meu bojo um total de 8 carreiras, observem como ficou. Agora nós vamos fazer o acabamento em volta do mesmo. Observem que neste bojo você não tem um buraquinho na parte central, ele fica todo fechadinho. Para iniciar, nós vamos fazer na base do bojo uma corrente envolvendo o primeiro ponto alto, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. No ponto seguinte, ó, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. No próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E vamos continuar fazendo isto em todas as carreiras envolvendo os pontos altos, até chegar ao cantinho para subir com a lateral do bojo. Trabalhamos até chegarmos ao cantinho, tenho aqui 2 pontos baixos. No mesmo lugar você vai introduzir a agulha e fazer o terceiro ponto para a voltinha. E agora nós vamos fazer ponto sobre ponto, ó, na lateral e em toda a volta da peça até você chegar lá onde iniciamos. Basta seguir fazendo ponto sobre ponto. Para cada ponto alto você vai fazer um ponto baixo. Chegamos ao final, nós trabalhamos aqui 2 pontos baixos, então você vai introduzir a agulha no cantinho, fazer mais um, que é o terceiro, para ficar igual do outro lado, introduzir a agulha no primeiro ponto feito, fechar com ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar. Trabalhamos o nosso bojo, observem como ficou. Você vai reservar e fazer o outro exatamente igual. Trabalhamos aqui os 2 bojos, agora vamos fazer a união e a parte inferior. Para fazer a união de onde você finalizou a última carreira em pontos baixos, faça 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos pegar a base do outro bojo, ó, aquele pontinho extra que a gente põe para fazer a voltinha, você vai introduzir a agulha nele. E aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo, desse jeito. Cortar o fio e arrematar. Observem como ficou a união dos bojos. Agora nós vamos trabalhar nesta parte inferior dos bojos, fazendo a barrinha. Você pode usar a agulha mais grossa para fazer esta parte. Para o início, você vai introduzir a agulha no primeiro pontinho, puxar o fio,
fazer uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo. Faça uma corrente, duas, vamos pular 1, 2, no terceiro ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, pule 1, 2, no terceiro ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Uma corrente, pule um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, 2, no próximo, 3. Uma, duas, três correntes. Pule 1, 2, no terceiro ponto, prendo com ponto baixo, no próximo 1 e no próximo outro ponto. Faço uma corrente, pule um ponto, no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo repetindo. 3 pontos seguidos, uma, duas, três correntes, pule 1, 2, no terceiro, prendo com ponto baixo, no próximo um ponto e no próximo outro ponto. Uma corrente, pule um ponto, no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto e no próximo repetindo. Observe. Uma, duas, três correntes, pule 1, 2, na terceira corrente, um ponto baixo, no próximo, o segundo, no próximo, o terceiro. Uma corrente, pule uma da base, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, e no próximo, um ponto. Temos a sequência novamente. Uma, duas, três correntes, pule 2 pontos, no terceiro prendo com ponto baixo e vou repetir até o final desta maneira, sempre desta forma, mantendo as sequências. Chegamos ao final, o final fica exatamente como no começo, ó, você vai fazer uma corrente após os 3 pontos, vai pular um ponto e no último pontinho, introduzo a agulha, um ponto baixo. Agora nós vamos virar a peça para voltar. Vamos iniciar fazendo uma corrente no primeiro ponto baixo, um ponto baixo, dentro da corrente, um ponto baixo, e no primeiro ponto do grupinho à frente, um ponto baixo. Temos 3 pontos seguidos. Laço a agulha, dentro desta alça você vai fazer um ponto alto, 2, 3, 4 e vamos continuar até ficar com um total de 8 pontos. 5, 6, 7, 8 pontos, todos no mesmo lugar. Agora nós temos aqui, ó, aquela corrente que separa os 2 grupinhos com 3 pontos altos em cada. Então, no primeiro ponto, antes da corrente, um ponto baixo. Dentro da corrente, o segundo, e no pontinho seguinte, outro ponto, ficando com 3 pontos novamente. Laço a agulha e, ó, dentro da alça você vai repetir 8 pontos altos novamente, igual você fez para o primeiro grupo. 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, todos dentro do mesmo lugar. Aqui, ó, temos o espaço, que é aquela corrente que divide um grupinho do outro. Então, no primeiro ponto, você prende com ponto baixo. Dentro da corrente, um ponto baixo. E sobre o ponto seguinte, um ponto baixo. Lace a agulha e volte a repetir novamente. E trabalhe assim até o final.
Chegamos ao final, último grupo. Aqui você tem a corrente, igual você tinha lá do outro lado. Então, no primeiro ponto antes da corrente, um ponto baixo, dentro da corrente, um ponto baixo, e sobre o último ponto, um ponto baixo. Viro a peça. Sobre este último ponto feito, um ponto baixo, uma, duas correntes, laço agulha. Sobre o primeiro ponto do grupo, à frente, introduzo agulha, um ponto alto, uma corrente, laço. No ponto seguinte, um ponto alto, uma corrente, laço. No próximo, um ponto alto, uma corrente. No próximo, vamos repetir. Para cada ponto da base, um ponto alto, separados por uma corrente. Sempre assim. Último ponto. Observe, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A mesma quantidade de pontos que você tinha embaixo, só que agora separados por uma corrente. Laço agulha. Nós temos aqui 3 pontos baixos. No ponto do centro, introduzo agulha, um ponto alto, laço, e no primeiro ponto do grupo seguinte você vai começar de novo. Um ponto, uma corrente. No próximo, um ponto, uma corrente. No próximo, um ponto, uma corrente. E continuar desse jeito até o final da carreira, repetindo como eu fiz aqui. Chegamos ao final, você vai laçar a agulha no último ponto baixo da base, um ponto alto. Viro a peça, faça uma corrente sobre o último ponto alto, um ponto baixo. Dentro do primeiro espaço, pulando o primeiro ponto alto, dentro do primeiro espaço, um ponto baixo. Sobre o primeiro ponto alto à frente, um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto em cima do ponto alto e um ponto dentro do espaço, até o último espaço. Ponto dentro e um ponto em cima do ponto alto, um ponto dentro e um ponto em cima do ponto alto, até o último espaço que nós temos no grupo. Ó, último espaço, desse jeito. Para seguir para o próximo desenho, aqui nós temos aquele ponto central. Sobre ele, introduzo a agulha. E aqui você vai fazer um ponto baixo. Dentro do espaço seguinte, ó, você vai começar de novo. Um ponto baixo, um ponto sobre o primeiro ponto alto da frente, um ponto baixo entre os dois e continuar trabalhando assim até o final. Chegamos ao final da carreira, estamos dentro do último espaço. Introduzo a agulha sobre o último ponto da base e um ponto baixo. Viro a peça sobre este ponto baixo. Um ponto baixo, uma, duas correntes para subir, uma para virar. Conte uma, 2 pontos da base. No terceiro, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. 3 pontos seguidos. 1, 2, 3 correntes. Conte 1, 2, 3. No quarto ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Passando para o próximo desenho, você vai fazer uma corrente, laçar a agulha. Pule 1, 2. No terceiro ponto, um ponto alto. Uma corrente, pule 1, 2. No terceiro ponto, um ponto baixo. No próximo, segundo. No próximo, terceiro. 1, 2, 3 correntes. Pule 1, 2, 3. No quarto ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Uma corrente, laço. Pule 1, 2. No terceiro ponto, um ponto alto. Uma corrente,
pule 1, 2, no terceiro, repetindo, um ponto baixo, 2, 3, 1, 2, 3 correntes, pule 1, 2, 3 no quarto ponto, um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Continue repetindo até o final. Chegamos ao final, você vai fazer uma corrente, laçar a agulha e no último ponto, ó, pule 1, 2, no terceiro ponto, um ponto alto. Viro a peça, faça uma corrente sobre o ponto alto, um ponto baixo, na alcinha, um ponto baixo, sobre o primeiro ponto baixo, um ponto baixo. Laço a agulha, dentro desta alça nós vamos repetir esta primeira carreira, que são aqui dentro 8 pontos altos, da mesma maneira que nós fizemos lá no início. Primeira carreira formando os grupos. Estamos começando esta aqui, ó. Trabalhamos 8 pontos altos, observem, temos um ponto alto, uma corrente de um lado e uma corrente do outro. Então, na primeira, você vai fazer um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Na segunda corrente, um ponto baixo. Laço, e lá dentro da alcinha seguinte, nós vamos iniciar de novo, fazendo 8 pontos altos. E continuar trabalhando até o final. Desta maneira. Chegamos ao final, você vai laçar a agulha e na terceira corrente, ó, 1, 2, na terceira corrente introduz a agulha e aqui nós vamos fazer um ponto alto. Viro a peça sobre este ponto alto, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço a agulha. Sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto, uma corrente, laço. No ponto seguinte, um ponto alto, uma corrente, laço. No próximo, um ponto alto, uma corrente. No próximo, repetindo. Nós estamos trabalhando esta segunda carreira aqui, onde nós colocamos os pontos altos separados por uma corrente. Exatamente igual. Você vai continuar repetindo. A partir desta carreira, nós vamos trabalhar até ficarmos com 4 desenhos completos. Estamos fazendo o segundo. Você vai seguir até completar 4 desenhos, para a gente dar sequência para nossa peça. Chegamos ao final, fez o último grupo. Você vai laçar a agulha, contar 1, 2 e na terceira corrente introduzir a agulha, fazer um ponto alto. Virar a peça sobre o último ponto alto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes. Laço a agulha no primeiro ponto alto do grupo, um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente e continuar. Nós estamos trabalhando esta carreira aqui, ó, que está sobre o grupo de pontos, a segunda carreira de grupos do grupo. E vamos seguir até ficar com 3 desenhos. Nós estamos fazendo o segundo. Você vai continuar até ficar com 3 desenhos completos. Trabalhei a minha peça, observem como ficou. Para o meu, eu fiz um total de 3 desenhos inteiros. Agora, nós vamos trabalhar nas laterais, formando a parte que amarra nas costas. Nós vamos delimitar a lateral do bojo a partir do primeiro pontinho que nós temos aqui, onde fizemos aquela carreira em pontos baixos. Você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º ponto, você introduz a agulha e puxa um fio de cor diferente para delimitar. E nós vamos trabalhar voltando até chegar aqui, ó. Nós terminamos a carreira e nós vamos voltar a partir
do ponto até chegarmos aqui. Observe, faça 1, 2 correntes, lace a agulha. Na base deste ponto, um ponto alto. Laço no pontinho à frente, um ponto alto. Envolvendo este ponto, você vai fazer um ponto alto. No mesmo lugar, 2 pontos. Observem, envolvendo o ponto, 2 pontos. Na junção das carreiras, um ponto alto, laço, envolvendo o ponto, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço na junção das carreiras, um ponto alto. Envolvendo o ponto a seguir, um ponto alto, 2. Laço na junção das carreiras, um ponto alto, envolvendo o ponto 1, no mesmo lugar, 2, na junção das carreiras, um ponto. E vamos continuar trabalhando assim até chegar aqui no início do bojo. Laço a agulha, no primeiro ponto que está na lateral do bojo, você vai fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e vamos continuar até chegarmos ao ponto delimitado. Ponto sobre ponto, até sobre o pontinho. Você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Observe, onde temos o fiozinho de cor diferente, você vai fazer o último ponto. E vamos virar. Para voltar, sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes. Laço a agulha no ponto seguinte, um ponto alto sem fechar, laço no próximo, outro ponto alto sem fechar, laço, passo por dentro de tudo, laço e vou continuar. Ponto sobre ponto até o final. Até o último ponto da base. Trabalhamos até o final. Para voltar, sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes. Laço no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e continuo, até restarem 3 pontos para o final. Chegamos ao final, temos aqui 3 pontos, ó, um ponto antes da redução, a redução e o ponto no final. Então, você vai laçar a agulha no primeiro, um ponto sem fechar, laço. Sobre a redução da carreira anterior, um ponto sem fechar, laço. E sobre a terceira corrente do primeiro ponto, outro ponto sem fechar, laço. Passo por dentro de tudo. Viro a peça sobre este ponto que fechamos juntos, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço. No ponto seguinte, um ponto sem fechar, no próximo, outro ponto sem fechar, passo por dentro e continuo ponto sobre ponto até o final. Esta parte superior, onde temos o bojo, nós vamos fazer as reduções. Na parte inferior, irá permanecer normal. Sempre retinha. Para quando você amarrar lá atrás, a parte da frente ficar bem esticadinha, bem bonitinha. Aparecendo bem o detalhe dos pontos. Continue até o final. Trabalhamos até o final. Observem que a parte inferior permanece retinha com a frente. E agora nós vamos voltar. Para voltar sempre sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes. Laço no ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E continuo. Ponto sobre ponto, até restarem 3 pontos para o final.
Chegando ao final, você vai laçar a agulha no primeiro ponto, um ponto, no ponto seguinte, um ponto sem fechar e no último, um ponto sem fechar. Laço, passo por dentro, viro a peça sobre o último ponto, um ponto baixo, uma, duas. Laço no ponto seguinte, um ponto sem fechar, no próximo outro ponto. Passo por dentro e continuo. Nós vamos seguir trabalhando desta maneira até você ficar com 3 a 4 pontos ou a seu gosto, para fazermos a tirinha que continue para amarrar a nossa peça na parte de trás. Basta você seguir trabalhando como eu mostrei, até você ficar com a largura necessária para a finalização desta parte. Trabalhei a minha lateral, observem como ficou, fazendo a redução somente na parte superior, na parte inferior mantemos sempre reto, seguindo o padrão da frente. Na parte final tenho apenas 3 pontos, onde eu vou seguir trabalhando sobre eles. Vamos seguir sobre o último ponto, um ponto baixo, uma, duas correntes. Laço no ponto seguinte, um ponto alto e no último ponto, um ponto alto. Viro sobre o último ponto feito, um ponto baixo, uma, duas correntes. Laço no ponto seguinte, um ponto alto e no último ponto, um ponto alto, sempre com 3 pontos. Vamos fazer uma tira em torno de 30 a 40 centímetros, mantendo esse número de pontos de um lado e do outro, exatamente igual. O mesmo número de carreiras que você faz para um lado, você faz para o outro. Ou a seu gosto, se você quiser maior ou menor, basta fazer mais ou menos carreiras. Sempre assim, um ponto baixo, uma, duas correntes. Um ponto alto no segundo ponto e um ponto alto no terceiro ponto. Vire e comece tudo novamente. Na parte superior do bojo, ó, seguindo o padrão, no pontinho central, aqui temos 3 pontos e deste lado 3 pontos. Nesse ponto central, introduzo a agulha e aqui nós vamos puxar o fio. Fazer uma, duas, 3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Vire desta maneira, faça uma, duas, 3 correntes, laço sobre este ponto, um ponto alto. Viro para voltar. Uma, duas, 3 correntes, laço sobre este ponto, um ponto alto. Viro. Uma, duas, 3, laço sobre este ponto, um ponto alto. E continue trabalhando desta maneira até você obter o comprimento necessário para amarrar na parte de trás. Fica bem certinha no corpo. Observe a lateral. Na hora de amarrar, você que vai fazer os ajustes. Você poderá usar este cropped assim, dessa maneira, ou também com a opção com franjas. Para as franjas, nós vamos aplicar em toda a parte frontal do bojo. Caso você queira mais volume, poderá ser feito também na lateral até o início da parte das costas, mas não havendo necessidade. Então, nós vamos aplicar franjas nesta parte, podendo virar ou não.